Desde que eu comecei a fazer estes trabalhos, e o primeiro chapéu já foi disso, e a minha preocupação é sempre isso, aproveitar o máximo os tecidos. Eu tento, nunca deito fora, porque depois vou tornar em círculos menores para fazer outras peças menores, que não sejam os chapéus, sempre naquela de que nós podemos aproveitar até quase ao limite tudo o que nós temos em termos dos tecidos, daqui da costura. Tenho tentado sempre, até como professora, passar sempre esta ideia de que nós podemos reutilizar, reciclar. Isto também nas roupas. A partir do artesanato, tenho feito também roupas recicladas, upcycle, e tenho feito projetos com os meus alunos nesse sentido, portanto, de reutilizarmos, refazermos peças, transformarmos, usarmos materiais que não seria o normal de usar, para despertar também nos jovens esta vontade de reutilizar. Os alunos estão muito tecnológicos, pouco em termos de técnica. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu trabalho esta parte da técnica e tem sido muito gratificante ver que eles têm aderido. Nós, como professores, nunca sabemos até que ponto é que aquilo que nós estamos a fazer impacta, não é? Ou que realmente é valorizado. E quando depois os alunos me reencontram e me contam alguns episódios, são sempre aquela coisa, ok, fez sentido, até foi bom eu ter feito aquela situação, aquele trabalho com eles, e é gratificante. Também é curioso pensar como é que eu comecei com o artesanato, porque foi basicamente a falta de dinheiro. Então, quando nós não temos dinheiro, acho que é preciso haver uma criatividade, não é? Nós temos que conseguir, de alguma forma, ter as mesmas coisas, mas sem aquele recurso de poder consumir e comprar. Houve um Natal que eu quis oferecer coisas à minha família, e o que me aconteceu foi que eu não tinha dinheiro para comprar prendas. Então, o que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer artesanato, eu comecei a fazer coisas, peças, a pensar em cada pessoa e com aquilo que eu tinha em casa, portanto com tecidos, com a madeira, portanto tinha aqui, o meu imaginário eram as ilhas, ou foram as ilhas, e os meus recursos foram o que eu tinha em casa, ou seja, é possível fazer muito com pouco, e isto é uma ideia que nós temos que passar para a frente, que nós temos que valorizar e apostar também nesta diferença. Portanto, eu acho que ainda mais nas ilhas é preciso esta consciência de que a nossa terra aqui é limitada e que nós temos que consumir e temos que preservar aquilo que temos e valorizar aquilo que temos. Quando nós estamos a fazer um artigo, uma peça para alguém, o nosso pensamento está com essa pessoa. Não está naquele flash de ver isto é giro, ela vai gostar, compra e põe no saco. Nós levamos ali tempo, nós levamos ali a pensar na pessoa, a pensar naquilo que a pessoa gosta, a fazer com aquele carinho e, portanto, quando nós entregamos esta peça, nós fazermos uma coisa com a nossa criatividade, com a nossa maneira de fazer as coisas, com o nosso jeito. O que eu estou a fazer é para alguém, eu não estou a fazer para qualquer pessoa, é para uma pessoa, porque essa pessoa é aquela que vai comprar aquele chapéu ou aquele artigo e que foi aquela peça, aquele artigo que ela gostou. Então há uma afinidade. Eu tenho muitas amigas que são minhas amigas porque foram minhas clientes. Gostaram dos meus chapéus, compraram, e aquele tempo que nós ficámos ali a conversar, a trocar ideias, ou seja, nós temos alguma coisa em comum. Então já podem continuar até ser clientes, mas são amigas, e isso é uma coisa fantástica, porque como é que num dia a dia nós conseguimos criar amizades por afinidades, por valorização daquilo que a outra pessoa faz. Mas tem uma coisa muito engraçada, que é eu receber fotografias de amigas minhas que fotografam uma senhora com um chapéu na cabeça e que me mandam, olha, vi um chapéu dos teus a andar por aí. Pronto, então isto é muito giro. Além de se sentir emocionalmente ligada àquele artigo, àquela peça, mas também tem aquela sensação de sustentabilidade, de preservar alguma coisa, de dar mais vida, dar mais tempo de vida
a algumas das peças porque já fizeram parte da sua história, portanto, dar vida à história. Também faço parte da história da vida de outras pessoas e isso é fantástico. Eu acho que isso é o que o artesanato também tem de bom e de valor para nós e para as pessoas em geral.